Como a história de um cara que desbravou o mundo todo, deixando filhos para todo quanto é canto, pode ter uma visão positiva e negativa, dependendo do seu espectro que você vê. No caso, se você vê pelo anime ou pelo mangá. Sim, hoje eu irei falar mais uma vez de Cavaleiro do Zodíaco. E dessa vez eu vou contar da história do senhorzinho que tem mais filhos que o Mr. Catra. Não sei se vocês vão entender a referência, mas é porque o Mr. Catra tinha muito filho espalhado pelo Brasil. Já esse cara, no mangá, ele tem tanto filho, mas tanto filho, que eles conseguiu fazer todos os Cavaleiros do Zodíaco, todos os Cavaleiros de Prata, serem, na verdade, no mangá, filhos dele, mas no anime serem basicamente adotivos. Aí você tem essa perspectiva, que é o diferencial, que é o senhor que basicamente saiu gerando filho pelo mundo todo, Mitsumasa Kido. Sim, de Cavaleiros do Zodíaco, que basicamente do autor Masami Kurumada. Essa é a história, que conta basicamente, tipo assim, a história do Mitsumasa Kido. O diferencial dela do mangá pro anime é que no mangá, como vocês já sabem, ele literalmente todos os Cavaleiros do Zodíaco e até os que não conseguiram ser, pode-se dizer assim, aprovados para serem cavaleiros, a maioria deles que lutaram e guerrearam para poder ver quem iria vir trajar a armadura, eram na verdade pode-se dizer, seus filhos, em que ele foi passando pelo mundo todo e deixando o filho para tudo quanto é canto. Então, na prática, todo mundo lá dos cavaleiros são irmãos de mesmo pai. O pai safadão que foi saindo e espalhando o filho para todo lado. É porque o Mitsumasa Kido naquela época ele tinha muito costume de, pode dizer assim, de ser aquele tipo de pessoa que ele vai lá, tem um relacionamento com a mulher e depois pica a mola. Era clássico dele. Ele é o típico da pessoa que é o pai que saiu para comprar cigarro. Só que o cara era tão canalha no mangá que ele fazia isso no mundo todo. Mas no anime não, no anime tem essa diferenciação, que ele não é uma pessoa tão ruim assim. Que no caso, esses garotos e tudo mais, no anime, eles são órfãos, que são os cavaleiros. Ele adota esses órfãos, mas, mano, ainda assim, pode dizer assim, o caráter de Mitsumasa Kido não é dos melhores. Porque, sinceramente, você vai lá, os garotos estão precisando de um pai, uma figura paterna, alguém para criar eles. Em vez disso, o que o cara faz? Adota eles e, mano, vocês vão brigar. Ele joga os garotos pra lá e pra cá pra poder o quê? Como ele precisava, basicamente, ajudar a criar os novos Cavaleiros do Zodíaco, ele queria ter esse ímpeto de ir lá e ajudar a Athena, por causa dele ter inicialmente recebido do Aioros a Athena quando ela era pequena, que basicamente o líder do santuário, Saga de Gêmeos, estava querendo eliminar ela, porque ele estava com um espírito maligno no corpo. Basicamente o capeta estava possuindo ele na época. Estava influenciando a voz dele, basicamente. E por isso, ele queria eliminar ela. E por sede de poder e ganância. Tanto que, basicamente, foi graças a isso, inicialmente o Saga, que um monte de jovens foram obrigadas a lutar arduamente, alguns até mesmo passar por traumas psicológicos, que nem o Ikki de Fênix, que teve que infelizmente ser treinado por basicamente um maluco psicopata que via tanto poder, queria ter pode-se dizer assim, um guerreiro. O guerreiro que ele treinasse fosse tão forte, mas tão forte, que o maluco eliminou a própria filha dele. Só porque o cara gostava dela, para poder ganhar ódio. O cara não batia muito bem da cabeça. E sim, o Mitsumasa Kido adotou eles. Então eles ainda eram filho adotivo dele. E ele o quê? Mano, vocês é meu filho e tudo mais. Vou jogar vocês, guri. Para cada um vai para uma ilha aí, espalhada pelo mundo. E um vai lá pro gelo, pra Sibéria. Pra vocês treinar aqui para poder ser os cavaleiros dessa garota aqui, ó, dessa Athena. E o engraçado é que, tipo,
Só a Atena é que ele cuidou. Que ele cuidou e tudo mais. Ele teve prestígio, tipo assim, ele deu as regalias, tanto que a Atena era riquinha, mimada, e usava até mesmo o jabu de unicórnio como capacho dela. Ela subia em cima dele e usava, que era tenso, tipo assim, ela criança era muito snob. E o Mitsumasa Kido vendo isso, não, ele foi extremamente irresponsável. Pode dizer assim, se não fosse a irresponsabilidade dele e a loucura do Saga, pode dizer que esses garotos poderiam ter tido uma vida até mesmo melhor, não ter passado por certos traumas e terem sido até mesmo pessoas, vamos supor assim, que não dependesse sua vida toda apenas para se sacrificar para literalmente para salvar o planeta. Eles pudessem ter uma vida pacífica e ordeira, mas não. Graças ao Mitsumasa Kido e às tramóias de certas pessoas por poder, esses garotos acabaram sofrendo bastante na mão deles. Mano, esse cara, na minha opinião, o do Mitsumasa Kido, ele é extremamente irresponsável, pois fazer esse tipo de coisa, mano, não se faz. Nunca. Para pessoas pequenas que não são anãs e forçá-las a lutar, para lutarem bravamente com risco de vida, mano, ele não bate muito bem da cabeça. Sinceramente, ele não bate muito bem da cabeça. Mas, infelizmente, na série de Cavaleiro do Zodíaco, teve que ter, graças a ele ter feito isso, que foi a prática horrível, ele conseguiu, mesmo depois de velho, ele conseguiu fazer com que salvasse o planeta várias vezes de ameaças vindas dos deuses. Vindas tanto de Poseidon, quanto do próprio santuário, quanto até mesmo dos céus, no caso Zeus, que foi a Apolo e tudo mais. E de Hades, conseguiu fazer com que o mundo ficasse em ordem. Então, apesar da sacanagem do Mitsumasa Kido de ter feito isso, o mundo ainda assim teve uma pode dizer assim, levantou, pode dizer assim, teve uma melhora, mas ainda assim acho desnecessário o que ele fez. Sinceramente, acho que ele não precisava ter feito esse tipo de coisa, adotar os caras. Eles poderiam, aí já na minha opinião, eles poderiam, tipo assim, quando levar essas pessoas, quando já tivesse mais na puberdade, lá para uns 17, 18 anos. Quando já tivesse de maior idade, eles ir lá e passar alguns anos, vamos supor, uns 2 anos, 3 anos. Aí, se essas pessoas quisessem ser cavaleiros do Zodíaco, ser defensores do planeta, eles ir lá e esforçar, se dedicar para o quê? Para lutar quando viesse as ameaças. Aí ia ser top. Aí foi tipo, os caras decidiu depois de adulto que queria ser guerreiro, que queria se arriscar. Aí pra mim seria legal. O ruim foi ter feito isso com pessoas pequenas e tudo mais, indefesas, tipo assim, apenas por um objetivo maior. Na minha opinião, ainda assim, ele ainda é pior ainda no mangá, porque mangá são seus próprios filhos e tudo mais, que ele manda seus próprios filhos biológicos, as pessoas que, tipo assim, sangue do teu próprio sangue, para literalmente lutar e treinamentos árduos para um dia se sacrificar em prol do planeta. E eu ainda acho isso muito sacanagem. Mas pode dizer assim, o nosso Mr. abre aspas, o nosso Mr. Catra japonês do mal, que o Mr. Catra original não é do mal, mas esse Mr. Catra é do mal, japonês, do anime de Cavaleiro do Zodíaco. Se não fosse por ele, pode-se dizer assim, talvez o mundo, nesse universo, já teria ido pro saco. Mas, ainda assim, acho que foi muita sacanagem dele. Poderia, aí já é o que eu teorizo, serem pessoas mais velhas, no caso, ou até mesmo as pessoas que se decidissem ir por esse caminho de treinar e tudo mais, eles não serem, pode dizer assim, forçados a lutar. Isso é que foi o paia, induzidos à força a lutar. No mais, obrigado por ter assistido até aqui.
Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E deixem nos comentários também o que vocês acham de Mitsumasa Kido e sua ação, que na minha opinião foi horrível, de ter colocado no mangá, vários dos seus filhos para lutar bravamente com risco de vida e até mesmo indo para lugares de treinamento de pessoas que não batem muito bem da cabeça, ou que ele fez o certo, era para fazer isso mesmo, ou que basicamente, no mínimo, se no universo de DBCBC fosse um lugar mais, pode dizer assim, mais organizado, ele no mínimo teria puxado cana por um bom tempo. Ele estaria atrás das grades por causa do que ele fez, que sinceramente, mano, é absurdo. É estupidamente absurdo fazer isso com pessoas que não têm nem a noção do que estão fazendo e se arriscar a esse ponto. No mais, obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima. E vejam os vídeos que vão aparecer bem aqui no canto.